Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, uma oportunidade ímpar de nós pararmos por um instante diante da Escritura Sagrada para ouvirmos a voz de Deus. Para isso nós precisamos ter o coração aberto, mas também precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos conduza, porque o Espírito Santo ilumina, nos dá entendimento, a capacidade da compreensão daquilo que a Escritura Sagrada quer nos revelar e transformar a nossa vida. Supliquemos juntos ao Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno, para nós darmos prosseguimento ao estudo do livro do Apocalipse de São João. Já estamos aí praticamente na reta final, nos três últimos capítulos do Apocalipse. Então anota o texto que nós vamos estudar hoje, Apocalipse, capítulo 20, versículos de 7 a 15. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 7 a 15. Vamos ler o texto, depois meditá-lo. E quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, de Gog e Magog, a fim de reuni-las para o combate. O número delas é como a areia do mar. Espalharam-se por toda a terra. Cercaram o acampamento dos santos e a cidade armada, mas do céu desceu fogo e devorou-as. O diabo, que tinha seduzido a todas elas, foi atirado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achavam a fera e o falso profeta. Lá eles serão atormentados noite e dia por toda a eternidade. Vi ainda um grande trono branco, e quem nele estava sentado. O céu e a terra fugiram da sua presença, e não se achou mais o lugar deles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos livros, e mais o outro livro ainda, o livro da vida. Então foram julgados os mortos de acordo com a sua conduta, conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele se encontravam. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos, e cada um foi julgado conforme a sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então atirados ao lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem não tinha o seu nome inscrito no livro da vida foi também atirado no lago de fogo. Nós estamos diante do juízo de Deus e precisamos perceber, a partir desse versículo 7, aquilo que o Senhor quer nos revelar. Vamos lá. Versículo 7. E quando se completaram os 1000 anos, os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Veja lá, quando nós estivermos na iminência da parousia, quando tiver acabado essa 6ª idade da história, de Cristo até a parousia, o final dos tempos, significa que Satanás e seus demônios, estarão livres para atuar. Eles terão uma certa liberdade para induzir ao erro e ao pecado aos homens mundanos, aqueles que já se entregaram ao erro e ao pecado, além de perseguir e de martirizar os santos. Porque os demônios terão tanto poder na vida dos homens? A gente poderia se perguntar, Porque a maioria das pessoas, nos últimos tempos, abandonarão a fé em Cristo, abandonará uma vida de piedade, e isso vai dar força para a ação demoníaca, para a ação de Satanás, e vão se entregar ao pecado habitual, de forma que Deus vai suspender a sua graça, e os homens se colocarão não nas mãos de Deus, mas nas mãos de Satanás, para a sua ruína. Então,
o poder do demônio, e aí a gente precisa perceber exatamente isso aqui nas entrelinhas e nas linhas do Apocalipse, ele será proporcional ao pecado dos homens e da sua depravação moral. Então, serão esses atormentados. Mas os que são fiéis, nós vamos ver aqui no texto, que permanecerem fiéis à verdade, a nosso Senhor, numa vida de piedade, numa vida de graça, ainda que padeçam o martírio, experimentarão a graça de uma fortaleza, de uma resistência. Versículo 8. Ele sairá para enganar as nações dos 4 cantos da terra, de Gog e Magog, a fim de reuni-las para o combate. O número delas é como a areia do mar. Veja só. Satanás, a antiga serpente, o diabo, não é? O dragão, ele, no final dos tempos, ele vai aliciar as nações. E isso está explícito aqui no Apocalipse, né? Todos os governos com seus representantes, governadores e presidentes, reis e ministros serão influenciados por Satanás para se entregarem ao pecado. E acontecerá, né, dentro dessa realidade da entrega do pecado, o abandono explícito da fé, a apostasia, né, e vão perseguir os cristãos. Essa é a última perseguição, é a perseguição do tempo da grande tribulação, que é um tempo curto. Nós precisamos entender isso, né, que a perseguição vai se estabelecer de uma forma mundial, universal, né, ao mesmo tempo que nosso Senhor revela isso lá em Mateus 24. Gog e Magog simbolizam as nações perversas que fazem aliança contra a igreja, não é? Quando a gente vê esse nome Gog e Magog. Esses nomes aparecem lá no Antigo Testamento, nos capítulos 38 e 39 do profeta Ezequiel, não é? Então, essas duas figuras de Gog e Magog, elas representam exatamente essa realidade das nações que se unem contra Cristo e a sua igreja. Então, as nações, sob a influência e o poder de Satanás, elas perseguirão a igreja, os cristãos dos 4 cantos da terra, e muitos serão martirizados, não é? Aqueles que se unirão a Satanás, né, nesse combate, que estarão no pecado habitual, no final dos tempos, serão a maioria esmagadora, que servirão aos demônios contra a igreja e contra os santos. O versículo 9. Espalharam-se por toda a terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas do céu desceu fogo e os devorou. Veja só, a cidade amada, não é? É uma expressão para designar Jerusalém no tempo da antiga aliança, mas na nova aliança para mostrar exatamente a figura da igreja, não é? Os maus anjos haverão de rodeá-la, de persegui-la, de combatê-la, de tentar destruí-la. Mas vamos lembrar o que Jesus disse em Mateus 16, 18. Mas as portas do inferno não poderão vencê-la. A promessa que nós vimos aqui, diante dessa perseguição, é que descerá fogo do céu. Nós temos que crer e ter esperança de que o Senhor sempre vai intervir em favor da sua igreja contra as obras de Satanás que tentam destruí-la, né? A igreja permanecerá até a vinda gloriosa do Senhor. Versículo 10. O diabo que tinha enganado a todas elas foi lançado ao lago de fogo e enxofre, onde já se achava uma fera e o falso profeta. Lá eles serão atormentados noite e dia pelos séculos dos séculos. É a condenação definitiva de Satanás, é a condenação definitiva de todos os demônios. O tormento indica as penas que o demônio e as pessoas que estarão condenadas ao inferno sofrerão. Versículo 11. Eu vi um grande trono branco e quem estava sentado nele. O céu e a terra fugiram da sua presença e o lugar deles não mais foi encontrado. Então, aquele que se assenta no trono é Deus. Ele se assenta no trono para julgar. O trono representa o poder judiciário de Deus, o poder do juízo para julgar a todos, né? Porque Deus é Senhor de todas as coisas. O trono é grande, significando a divindade de Deus. Ainda branco, que significa a sua santidade, o seu senhorio. E é o trono do juízo final, onde Cristo vai estabelecer este julgamento. Então, da sua presença fugiram, né, terra e céu, sem deixarem vestígios. Então, isso significa literalmente que a terra e o céu, né, físicos, tal como nós conhecemos, além de todas as coisas materiais,
fogem, isso é, deixam de existir, acabam, passam e são desintegrados, né? Sobretudo porque Deus fará novos céus e uma nova terra. Espiritual e alegoricamente pode significar a transcendência do juízo divino, bem como a mutabilidade e a transitoriedade de todas as criaturas. Então nós chegamos aqui no versículo 11, né? Nesse trono. O próximo estudo a gente vai dar sequência a partir do 12 até o 15. Mas é importante nós percebermos isso. Não podemos perder a esperança. A vitória é de Jesus, é de Deus. Jamais, esse é a mensagem que eu colho hoje. Perderemos a esperança, pois a vitória é de Deus no Cristo, o justo juiz, o vencedor, o Cordeiro imolado e ressuscitado. Por isso, devemos segui-lo, amá-lo de todo o coração e colocar a sua palavra em prática. Nunca devemos escolher o erro e o pecado, pois o sofrimento eterno é o lugar dos que escolherem o erro. Caminhemos fiéis ao vencedor. É muito claro a gente ver as consequências da maldade, da malignidade, daquilo que será estabelecido para Satanás e os seus demônios, mas também para aqueles que escolheram o mal, a morte eterna, o horror das penas do inferno. E para que a gente viva a alegria, a bondade, a beleza, a luz, a felicidade eterna, nós devemos estar do lado do vencedor, nós devemos amá-lo, adorá-lo e nós devemos colocar a sua palavra em prática. Essa é a garantia da felicidade eterna. Vamos rezar? Senhor, essa certeza que perpassa a história da humanidade, da igreja e que chega até nós é o que deve mover o meu coração e o coração dos meus irmãos na felicidade. A esperança, na fidelidade, a esperança na vitória definitiva, no juízo final, nos fins dos tempos, quando o Senhor voltará para julgar os vivos e os mortos e dar a sentença definitiva a Satanás, aos demônios e àqueles que escolheram o pecado habitual, aqueles que escolheram viver, Senhor Deus, na maldade. A minha escolha é seguir o Senhor, a minha escolha é amá-lo de todo o coração, a minha escolha é adorá-lo, é obedecer a sua palavra. E eu sei que agora, tocados pela palavra do Senhor, cada um dos meus irmãos também está fazendo essa adesão de fé. Eu escolho Deus, eu escolho seguir a Jesus Cristo, eu escolho amá-lo, adorá-lo, eu escolho obedecê-lo até o meu último suspiro. Então conceda a mim e aos meus irmãos essa graça da fidelidade. Amar, adorar, obedecer, seguir aquele que é o vencedor. Essa é a garantia da felicidade eterna. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.